todos os casais sabem, mas o pós-casamento pode gerar sim gastos extras que pegam os noivos de surpresa depois da festa de casamento. E como eu tô aqui para ajudar vocês, hoje eu vim contar alguns gastos extras que podem pegar vocês de surpresa depois da festa de casamento de vocês. Então fica comigo nesse vídeo que hoje é sobre isso que nós vamos falar. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Roberta da Évora Cerimonial e hoje eu vim contar para vocês quais são alguns gastos extras que vocês podem ter durante o planejamento ou após a festa de casamento de vocês. Por que isso acontece? Porque durante o planejamento vocês não ficam sabendo certas coisas que podem ocorrer depois. Como é a primeira vez que vocês estão planejando um casamento, vocês não são obrigados a saber. Mas existem alguns gastos que pegam vocês desprevenidos e eu tô aqui para ajudar vocês a passarem por esses gastos sem grandes surpresas e que vocês já possam estar preparados para poder cumprir com esses gastos que possam aparecer durante o planejamento ou após a festa de casamento de vocês. Bom, antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações para receber todos os nossos próximos conteúdos e quero que você deixe aqui nos comentários também em que fase do planejamento do seu casamento você tá. Você já começou a contratar os fornecedores, já tá no meio, já tá finalizando, tá só esperando as dicas finais para poder chegar ao seu grande dia? Deixa aqui nos comentários, eu vou adorar saber qual é a altura do planejamento do casamento que você está. Bom, e o primeiro gasto que normalmente vocês não colocam aí na planilha de orçamento de vocês são as taxas que as igrejas cobram para que você possa casar. Tem algumas igrejas que cobram valores pequenos, mas se você quer casar numa igreja que é bem disputada, que você precisa ir com meses de antecedência para poder reservar a data do seu casamento, se prepara, porque essas igrejas costumam cobrar taxas assim bem altas para que você possa realizar o seu casamento lá. E algumas delas exigem que sejam fornecedores indicados por ela, ou para decorar, ou para fazer a música da cerimônia de casamento de vocês. E às vezes esses fornecedores cobram alguns valores assim que estão um pouquinho acima do que você estava planejando pagar, porque aí você não tem tanta flexibilidade de negociação. Bom, e um outro gasto extra que você pode ter no seu casamento é para aquele convidado que pula a sua cerimônia e vai direto para a sua festa de casamento. Quando você vai contratar um espaço de evento, normalmente eles já têm um tempo pré-definido para que você possa fazer a sua festa de casamento, contando a partir do primeiro convidado que chegou na sua recepção de casamento. Então, vamos imaginar aí que o seu convidado resolveu chegar meia horinha antes do início da recepção do casamento. Ou então vocês estão lá fazendo a cerimônia e esse convidado já resolveu entrar para a sua festa de casamento. Se o garçom, se o buffet começou a servir esse convidado, você já está pagando por ele. Então isso pode lá na frente gerar um custo adicional, porque você vai achar que a sua festa de casamento vai começar em um determinado horário e na verdade ela já começou quando esse primeiro convidado chegou na sua festa de casamento. Então você tem que tomar muito cuidado em avisar os seus convidados que primeiro eles precisam ir para a sua cerimônia e que a recepcionista do seu casamento também deve estar ciente que esse convidado chegando lá na sua festa de casamento, ele precisa esperar um pouquinho antes de entrar, ou num lounge ou numa recepção, mas ele precisa ficar esperando antes de adentrar no salão para não começar a contar a hora da sua festa de casamento. Vocês precisam saber que quando vocês contratam um buffet com um determinado tipo e com uma determinada quantidade de bebidas, mas que vocês querem inserir uma outra bebida, vocês vão ter um gasto extra com isso. Vou explicar por quê. Você contratou lá com o seu buffet para ele servir cerveja, água, suco e refrigerante. Mas no decorrer do seu planejamento, vocês decidiram que querem servir vinho, espumante, uísque. E aí vocês acham que é só pedir para o buffet servir. E na verdade não é assim que funciona. O buffet já fez o seu contrato pensando numa quantidade exata de garçons para servir de acordo com aquilo que estava discriminado no seu cardápio.
Se você vai levar essas bebidas extras por sua conta, você precisa adicionar garçons para isso. Com isso, você vai ter gasto extra no seu casamento, sim, porque os seus convidados precisam ser bem servidos e o buffet não pode comprometer todo o serviço deles e tudo que eles já planejaram porque você colocou bebidas extras para serem servidas. Tá? Então se atentem com isso. Se vocês forem levar bebidas por conta própria, vocês precisam colocar aí na planilha de orçamento de vocês que vocês vão ter gasto com garçons adicionais. Uma taxa extra muito comum e que os noivos não sabem e depois são pegos de surpresa são as taxas de limpeza dos espaços de evento. Nem sempre os espaços discriminam isso no contrato. Muitas vezes eles vão falar isso depois para vocês. Mas isso também inclui um outro detalhe. Você precisa verificar com seus fornecedores em qual momento eles vão tirar as coisas do espaço de evento. O seu DJ, ele precisa tirar as coisas depois do término da sua festa de casamento. A sua decoração, ela precisa tirar a decoração e ela precisa levar com ela a decoração. Ela não pode deixar lá no espaço as flores que sobraram, deixar folhas caídas pelo chão. Isso gera um custo extra para os noivos, tá? Existem também alguns fornecedores que adoram ir buscar as coisas 2, 3 dias depois. Isso gera uma multa enorme para os noivos. Por quê? Porque o espaço de evento precisa preparar o ambiente para o próximo casamento que vai acontecer. Então, se o seu fornecedor deixar as coisas dele lá e demorar para ir buscar, isso compromete a estrutura do espaço de evento, compromete na limpeza deles, compromete em toda a organização. Então, você tem que organizar com os seus fornecedores que a retirada de materiais deles tem que ser logo após a festa de casamento e que eles não podem deixar nada para trás. Se eles colocaram o lixo deles lá dentro, eles têm que retirar. Quando eu falo lixo, é porque depois, no final do evento, eles acabam tirando as coisas. O DJ acaba deixando fita isolante espalhada, o decorador deixa folha. Então, tem que deixar o espaço exatamente como ele foi encontrado. Então, para que você não tenha uma taxa de limpeza extra ou multa, porque o seu fornecedor demorou para ir tirar as coisas dele lá, se atente e organize tudo isso com todo mundo que vai trabalhar no seu casamento. Os noivos podem dançar, podem se divertir, podem aproveitar muito a cerimônia e festa de casamento de vocês. Mas vocês têm que se preparar para uma taxa futura na hora de entregar as roupas que vocês alugaram. Gente, existem algumas manchas que não saem das roupas e vocês precisam se atentar com elas. Uma outra coisa é danificar a roupa. Sabe, na famosa hora da gravata, que tá todo mundo empolgado na hora de pedir o dinheiro e às vezes eles querem cortar algumas peças íntimas dos noivos? Já aconteceu deles cortarem peças alugadas, por exemplo, a calça. Então tomem muito cuidado, porque se vocês danificarem essas roupas, vocês vão ter multa e vão ter taxas na hora de devolver. Isso serve para o vestido e para algumas manchas que vocês precisam se atentar, que não saem depois na hora que a loja mandar para a lavanderia. A próxima taxa, vocês podem se prevenir já no início do planejamento do casamento de vocês. No momento em que vocês estão escolhendo o espaço de evento, que existem muitas opções para vocês escolherem, procurem escolher espaços de eventos que já possuem um certo tipo de mobiliário, uma certa quantidade de mobiliário, porque senão a economia que vocês estão fazendo na locação do espaço pode ir por água abaixo quando vocês contratarem o decorador. Existem, por exemplo, alguns espaços de eventos que não têm mesas e cadeiras inclusas já na locação. Você vai ter que locar isso mais para frente. Existem alguns espaços que já disponibilizam aparador, que já disponibilizam mesa de bolo, para que você só coloque a decoração. Isso sim vai facilitar e vai reduzir o seu custo na hora de contratar o seu decorador. Mas se você contratar um espaço totalmente vazio, em que você precisa contratar todo tipo de mobiliário, talvez a sua economia vá por água abaixo. E na hora que você contrate o seu decorador, o custo suba e aí não adiantou nada você escolher um espaço de evento que não facilitou aí a sua vida na hora de ter um mobiliário que te ajudaria. Tem tanto espaço de evento lindo, tem tanta opção. Procura com calma, porque isso vai facilitar e vai baratear também as suas taxas extras na hora de contratar a sua decoração, o seu buffet. Isso vai minimizar possíveis taxas. Sabem todos os profissionais que trabalham nos bastidores do seu casamento? Por exemplo,
A minha equipe de assessoria e cerimonial ou a equipe que vocês contrataram para assessoria e cerimonial. Pessoal do DJ, pessoal do bar, pessoal da fotografia e do filme, pessoal do buffet. Gente, essas pessoas precisam se alimentar durante o casamento. E o custo de alimentação desses fornecedores é do casal. A maioria dos buffets cobra uma taxa menor para que possa ser servido a alimentação para os staffs do casamento. Porém, tem alguns que cobram valores diferenciados. Então, quando você for contratar o seu buffet, se atente em quanto é essa taxa, em quanto é esse custo, para que você possa se programar, porque lá faltando um mês para o seu casamento, quando todos os fornecedores já estiverem contratados, o buffet vai te pedir a quantidade de staffs que vão trabalhar, a quantidade de fornecedores que vão estar atuando nos bastidores do seu casamento, para que você possa fazer, arcar com o custo da alimentação desses profissionais. Lembrando que é alimentação durante a execução do evento, tá? Durante a montagem, durante o dia, aí depois você verifica com o seu fornecedor qual é a melhor forma disso ser resolvido. Mas durante a execução do evento é necessário que seja servida uma refeição para todos esses profissionais. Esse é um custo e uma taxa que vocês, noivos, precisam se atentar e já colocar aí na planilha de orçamento de vocês para que vocês não tenham surpresas lá no final do planejamento. Se o plano B do seu casamento não for bem executado, você vai ter uma taxa surpresa lá na frente e isso vai pegar vocês desprevenidos. Portanto, se você for casar num espaço ao ar livre e a sua cerimônia estiver prevista para o ar livre, mesmo que seja um mês em que você saiba que não tenha tanta chuva, você precisa deixar um valor disponível para que, se na semana do seu casamento seja necessário alugar uma tenda ou fazer um plano B, você tenha como arcar com esse custo, tá? Nem sempre a gente precisa se programar com um plano B só para meses em que chove muito. Existem meses que não tem um grande índice de chuva, mas que na semana do casamento chove. Então, por isso, é preciso se atentar para que você possa contratar tenda ou para que você possa mudar, o lugar da sua cerimônia de casamento. E às vezes isso exige um pouco mais de decoração, ou então a decoração precisa de um deslocamento e aí precisa levar essa decoração e isso tem um custo. Então, se o plano B do seu casamento para possíveis imprevistos não for bem planejado, você vai ter uma taxa extra e ela pode te pegar de surpresa. Gente, essa é a taxa e o custo adicional que eu julgo mais importante e que não tem jeito. Vocês vão ter no casamento de vocês. Assim, de todos os casamentos que eu já executei, eu acho que não teve nenhum que não teve um custo extra com esse item que eu vou falar para vocês agora. Então, já abre aí a planilha de planejamento financeiro de vocês do casamento e já deixa um valor reservado, que são as quebras e perdas de buffet e bar do casamento de vocês. O buffet normalmente servem copos de vidro, taças de vidro. Gente, uma taça ou outra sempre vai quebrar e são os noivos que têm que pagar por isso. Sabe aquele convidado que resolveu levar os docinhos da mesa de doces no guardanapo? Pois é, esse guardanapo os noivos também vão ter que pagar. E acreditem, já tive casamento que deu perca de jarra, de talher, de faca, prato que quebrou, acontece muito. Então, quando vocês forem fazer o contrato com o buffet, já saibam quanto custa cada item. E coloquem uma média aí que vocês acham, que vocês consideram que pode haver aí quebra e já reserve esse valor, porque chegando lá na frente, não pegue vocês de surpresa. E isso serve também para o bar. Claro que se for um bartender que use copos de plástico, ok, você não vai ter problema. Mas a maioria dos bartenders hoje fazem os drinks em copos e taças de vidro. Então, isso também gera um custo adicional para vocês caso o convidado quebre ou alguma dessas taças suma, né? Porque assim, alguns espaços de eventos são grandes e os convidados acabam espalhando isso no decorrer da festa de casamento de vocês. E alguns bares também colocam alguns itens nos drinks, às vezes alguma coisa de plástico, às vezes uns tubinhos que vem com uma bebidinha dentro para misturar nos drinks.
tudo isso é contado. Minha dica é, tanto para o buffet e tanto para o bartender, coloquem alguém para fazer uma conferência no início do evento e no final do evento, para que vocês tenham certeza de tudo que foi quebrado e de tudo que de alguma forma sumiu aí da festa de casamento de vocês, para que vocês possam efetuar o pagamento depois para esses profissionais. Tá bom? Tenho certeza que muito em breve a gente se encontra. Um beijo, tchau!